E aí galera, beleza? Aqui é o meu canal com um novo nome, né? Porque eu vou fazer várias perguntas aí. Esse vídeo é direcionado ao Merlin das Trevas, é uma provocação para ele poder fazer mais vídeos, quem sabe, né? E eu vou trazer algumas questões aqui para o Merlin, que eu tenho algumas dúvidas. E esse vídeo fica estendido aí para qualquer outra pessoa que queira responder, queira fazer vídeo resposta, queira entrar no debate também, tá? Mas direcionado principalmente ao Merlin, tá? Então eu fiz aqui vários tópicos e vou começar aqui. No último vídeo do Merlin, eu levantei a questão lá do Donald Trump. O Donald Trump é um cara de direita americana, só que ele defende uma coisa que o Merlin também defende: protecionismo, que é o que? Taxas de importação elevadas, ou até mesmo impedir que empresas estrangeiras ingressem no seu país, né, para vender os produtos mais baratos do que as empresas do seu país e tal. O Merlin fala que é contra isso aqui no Brasil porque ele quer defender a indústria nacional. Ele tem coerência nesse argumento, sim, porque os empregos daqui têm que ser, sim, protegidos. Só que eu queria que o Merlin falasse essa característica de defender protecionismo não é uma característica de direita ultranacionalista, ufanista, ou seja, uma característica de uma direita nacionalista que coloca o seu próprio país acima dos outros, que coloca o seu povo acima de povos de outros países que às vezes são mais pobres, e que esse protecionismo não favorece diretamente a população, e sim favorece empresários ricos, tal como é, por exemplo, o Donald Trump, né? É, é, e outra, mesmo convencendo que o protecionismo é bom para o país em que você mora, não seria ruim para o Brasil que os Estados Unidos da América e outros países se tornem protecionistas, sendo que o Brasil, ao contrário do que a Globo fala, não é um país protecionista. O Brasil é um país muito aberto a receber mercadorias e tem um movimento de direita, engraçado, aqui no Brasil a direita é a favor de abrir mais ainda as pernas para os estrangeiros virem aqui vender produtos baratos e coisa e tal. Esse direito liberal, que é antiprotecionismo e tal, aqui no Brasil. Mas em outros países, a direita ela é ultranacionalista e ela defende protecionismo. Mas, assim, eu entendo que, Merlin, se você fosse americano, morasse lá nos Estados Unidos e só por essa questão, se depender só dessa questão de protecionismo, que o Trump defende mais protecionismo para os Estados Unidos, você como americano votaria no Trump. Mas para o Brasil, os Estados Unidos se tornar um país mais protecionista do que ele já é, não seria ruim, ou seja, não é melhor para o Brasil que o Trump não vença nesse sentido? Porque como é que ficaria o Brasil no cenário de comércio exterior, que o Brasil já tem muito pouca competitividade, ele só vende matérias-primas praticamente alimentícios, não vende quase nada manufaturado, e o Brasil está no cenário de comércio exterior em que outros países são muito protecionistas. Então não é melhor a gente torcer e apoiar que outros países abram as suas fronteiras, porque já que o Brasil não fecha as suas fronteiras para o comércio exterior, que pelo menos o Brasil não fique em tanta desvantagem, né? Porque o Brasil pode ter aí um grande déficit na balança comercial. E por falar em balança comercial, vem aqui o segundo tópico. Merlin, o que é que você acha de política cambial? Como deve ser feita aqui no Brasil? O governo deve fazer de tudo para o dólar baixar de preço? Eu quero saber a sua opinião e de qualquer outra pessoa aí, porque assim, o Ciro Gomes, por exemplo, é um cara que a gente apoia e tal, que você gostaria que ele fosse presidente da República, e eu também, mas o Ciro Gomes é um cara que fala que dólar alto prejudica inclusive os mais pobres, porque química fina dos remédios, o Brasil adquire isso do exterior em dólar,
trigo e outros alimentícios o Brasil adquire do exterior em dólar, diesel, combustível e tal, né? O combustível leve, que o Brasil não produz, o Brasil só produz combustível pesado e ele é autossuficiente em petróleo pesado, mas ainda só consegue ser autossuficiente, não consegue ser autossuficiente no petróleo leve, né? Tem que comprar do exterior. Então, com dólar alto, sobe remédio, sobe alimento, sobe combustível e derivados, né? Então não é melhor o governo fazer uma política agressiva para reduzir o valor do dólar em relação ao real, mesmo que isso atrapalhe a competitividade do Brasil no comércio exterior e que isso também atrapalhe a competitividade do Brasil no comércio interno em relação aos produtos estrangeiros que entrariam aqui mais baratos e coisa e tal, eletroeletrônicos e tal, né, como PlayStation e tal. Eu particularmente não me preocupo em PlayStation entrar aqui no Brasil barato, porque o Brasil não produz videogame para competir. Mas, assim, eu não sei qual é a preocupação que você teria em PlayStation vir barato para cá, né? Porque o Brasil, isso não quebraria, ao meu ver, indústria nenhuma aqui, porque o Brasil não produz hardware de ponta, né? O Brasil não tem atualmente, né? Antigamente tinha lá o CP500, né? Aquele computador da década de 80, né? Mas atualmente o Brasil não produz computador, não produz videogame, a não ser o Zibo, né, da Tectoy, mas que ele é um fiasco. Não é porque é brasileiro, é porque a ideia era idiota, mas tudo bem. Então, é isso que eu queria saber de você. O Brasil deve fazer uma política para manter o câmbio flutuante ou uma política para tentar reduzir o valor do dólar frente ao real, né? Outra coisa, terceira questão. Tem um economista que comenta lá na Globo News chamado Sami Dantas. Ele é um cara formado em economia, acho que ele tem mestrado, doutorado, não sei, mas ele é comentarista de economia lá na Globo News e na Globo, né, como um todo. Ele diz que tem uma postura mais favorável a corte de gastos aqui no Brasil. Por quê? Porque, segundo ele, a saúde no Brasil e a educação elas são muito ruins em relação à maioria de outros países no mundo, principalmente com economia similar ou mais forte que o Brasil, lógico, né? Só que, segundo a Globo, ele sempre vem com essa mentira de falar que o governo brasileiro arrecada muito, o governo arrecada igual uma Suécia, o que é mentira, né? Eu sei que é mentira. E que os serviços são quase zero, que também é mentira, porque o governo brasileiro produz muito serviço para a população. Esse serviço tem falhas, às vezes falhas graves, mas falar que o retorno é próximo de zero é uma mentira esdrúxula. Retorno é quase zero em países como Somália, né, como Haiti, sei lá. Mas falar que no Brasil o retorno que o governo dá dos impostos é quase zero é uma mentira. O retorno pode ser, sei lá, 60%, 50%, o que está muito aquém, porque o retorno deveria ser de 100%, né? Mas falar que isso não é próximo de zero, né? Mas tudo bem. Mas o Sami Dantas fez uma analogia que me deixou assim tão rindo, assim, porque ele falou assim: o Brasil não precisa arrecadar mais para ter serviços melhores, porque você faz uma analogia com a sua casa. Você tem uma casa que ela é mal iluminada. Aí você quer iluminar ela bem. Para você iluminar a sua casa bem, você necessariamente precisa gastar mais com lâmpadas, ou você só precisa colocar as lâmpadas em determinados lugares mais corretos? Isso pode fazer sentido, essa analogia, porque aí você faria, não, os recursos do governo, que o governo arrecada, só deveriam ser alocados de forma mais correta, assim como você poderia alocar as lâmpadas da sua casa de uma forma mais correta para iluminar melhor a sua casa. Só tem um porém. Luz dentro de uma casa é uma coisa que reflete em superfície reluzente, reflete em superfície branca, em parede branca. Se você pintar a sua parede de branco da sua casa, você vai precisar de menos lâmpada, porque a luz vai bater
e vai refletir na parede branca. Se você colocar espelho, isso praticamente vai dobrar a iluminação da sua casa sem que você tenha comprado outra lâmpada. No entanto, isso não pode ser comparável com dinheiro. Dinheiro não bate e reflete em superfície nenhuma. O dinheiro é gasto uma vez, pá, o governo gasta aquele dinheiro, ele não vai refletir. Ele vai ser absorvido pelo mercado. Por exemplo, grandes empreiteiras, porque elas são ricas, porque elas absorvem esse dinheiro, que elas são contratadas pelo governo, elas absorvem esse dinheiro e pronto, elas criam entesouramento. Elas repassam muito pouco em forma de salário. Então, dinheiro não é uma coisa que reflete igual luz. Se reflete, reflete pouquíssimo. O dinheiro é gasto e absorvido pelo mercado. Quando o governo gasta esse dinheiro, esse mercado cria entesouramento e pronto, acabou. Então, eu queria saber de você se está correto esse meu raciocínio ou se você concorda com essa analogia aí, que do mesmo jeito que uma pessoa não precisa dobrar a quantidade de lâmpadas na sua casa para dobrar a iluminação, é só você colocar as luzes de uma forma mais organizada, separar melhor. Então, do mesmo jeito que isso acontece, o governo não precisa dobrar, por exemplo, a arrecadação, aumentar a arrecadação para conseguir gastar melhor o dinheiro, é só ele aplicar melhor e tal. Essa analogia para mim não faz sentido, queria que você comentasse. Outra coisa que eu tenho uma crítica aqui sobre o Merlin, a postura do Merlin, quando ele fala de corrupção. E por que eu falo só quando ele fala de corrupção? Quando ele vai falar sobre essa polaridade do Brasil, direita e esquerda, PT, PSDB, democratas, PMDB agora no poder, né? Porque eu entendo quando o Merlin critica a postura ideológica desses partidos mais liberais, em que a direita brasileira vota. Eles são partidos que são pró-empresariado, pró-mercado, ligam muito pouco para a questão social, ligam muito mais para esse negócio de controlar a inflação e controlar gastos, coisa que só agrada a classe média, mas pobres morrem de fome, eles não estão nem aí, pobres ficam sem educação, eles estão nem aí, ficam sem saúde, sem segurança, e estão nem aí, sem infraestrutura. Mas para eles o negócio é controlar a inflação para a classe média poder viajar e tal, ir no cinema, enfim. E as questões sociais que se explodam, né? Logicamente que eu entendo o lado do Merlin, assim como eu sou muito mais preocupado com as questões sociais. Lógico que eu defendo o controle de inflação, né? Eu defendo liberdade econômica para a empresa até certo ponto, mas que isso não signifique você tirar direitos dos trabalhadores, direito do consumidor, você retirar gastos importantes na educação, Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, ProUni, né? Só que quando o Merlin fala sobre corrupção, ele categoricamente afirma que partidos como PMDB e PSDB e democratas e tal, são muito mais corruptos que o PT. Eu acredito que sim, mas eu não tenho uma opinião tão forte como o Merlin, porque eu não sei de tudo. E o Merlin também não sabe de tudo. E além dele não saber de tudo, ele não procura saber de tudo. Por quê? Eu pergunto para o Merlin sobre delação de Delcídio, citando Lula e Dilma, e ele não sabe, porque ele não se interessou em ir atrás. Outra operação, que é a Operação Anacrônimos, que está investigando o governador do estado que ele mora, que é o Pimentel do PT, que está envolvido aí em um caso de corrupção, de compra de votos e tal, financiamento para a campanha dele de forma ilícita e coisa e tal. E eu sei que tem lista do Odebrecht citando José Serra, Aécio Neves, tem delação citando até Fernando Henrique Cardoso, tem um monte de delações que não estão sendo investigadas que falam que o grosso, a maior parte da propina paga pelo Lava Jato foi para o PSDB, foi durante o governo da FHC e tal.
Mas o Merlin, quando eu vou perguntar para ele sobre delações, estão citando Lula e Dilma, e sobre o governador do PT que está sendo investigado em caso de corrupção, ele desconversa, ele fala que não tem interesse em ir atrás de ver isso. Então, Merlin, para você formar uma opinião forte sobre corrupção, você tem que pesquisar todo mundo. Se eu falo para você sobre Delcídio do Amaral e pergunto para você o que é que você acha e tal, você tem que saber. Para você ter opinião forte sobre corrupção, quem é mais corrupto que quem, você tem que saber de tudo. Não exatamente de tudo a fundo, mas você tem que ter uma visão geral do todo. Entendeu? Beleza. Outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre aquele hangout que a gente teve com o André do governo federal, em que eu perguntei para o André o que ele achava da questão dos empresários que são donos de empresa e só por serem donos das empresas grandes, tem vários funcionários, eles serem ricos explorando o trabalho dos funcionários, ou seja, é a chamada mais-valia que ele citou. Eu não gosto de usar esse nome porque isso torna a discussão marxista e sempre coloca Marx no meio. O pessoal já quer fazer aquele ad hominem, né? Ah, só porque Marx disse isso, esse argumento está errado. Marx, ele propõe umas coisas que, ao meu ver, são inaplicáveis, como anarquia e tal, fim de religião, que seria uma boa, mas é impossível você acabar com religião. Acho que a religião tem que ser controlada. Fim do capitalismo, eu não concordo. Eu acho que o capitalismo tem que ser controlado, regulado e não acabar com ele. Mas a mais-valia é uma das coisas que Marx apontou que realmente existe. Só porque o cara tem um papel que diz que ele é dono de um meio de produção, de uma empresa, isso dá direito dele, sem produzir praticamente nada ou absolutamente nada, enriquecer dia após dia, fazendo quase nada, em cima do trabalho de outras pessoas. Perguntei para ele o que ele achava disso e ele falou o seguinte, o André do Governo Federal, no Hangout do Merlin, que a mais-valia foi refutada. Por quê? Porque você tem que considerar o fator tempo, ou seja, o cara levou tempo para fazer com que aquela empresa saísse do nada e se tornasse uma empresa grande. Primeiro, duas coisas que eu tenho que comentar a respeito disso, e eu quero a opinião do Merlin sobre isso. Isso não é refutar mais-valia. Isso é você fazer exatamente o contrário, ou seja, você confirmar que a mais-valia existe, ou seja, de que o grande empresário realmente ganha sem produzir, ele ganha em cima do trabalho dos outros, mas você querer dar uma justificativa moral para isso. Então isso não é refutar mais-valia, e sim você confirmar que ela existe, mas dando uma justificativa para a existência dela, de que ela seria certa e coisa e tal. E segundo, essa justificativa é errada. Sabe por quê? Porque ela pressupõe que o cara montou a empresa do zero até ela virar uma grande empresa. Isso não existe. O cara não é um Superman. Ele não consegue construir o prédio do nada. O cara não consegue construir uma empresa do nada. Ele já tinha dinheiro antes de construir essa empresa. Ele já explorava pessoas por meio de mais-valia, só que em menor escala, quando essa empresa era pequena, antes dela se tornar grande. Se é que ela se tornou grande, né? Se é que ele não já recebeu essa empresa de herança do tamanho que ela tá, e só por ser filho do dono anterior da empresa que morreu, aí ele recebe essa empresa de herança e coisa e tal, sem ter trabalhado nada. Tipo o filho do Roberto Marinho aí, né? Que ganhou a Globo de herança e um império gigantesco e ninguém fala nada. O filho do Abílio Diniz, né? Eu acho que ele tem filho, vai ganhar aí as empresas do pai sem ter trabalhado nada para merecer isso, só recebendo isso de herança. Ou a pessoa pode não receber a empresa de herança, mas receber um grande dinheiro de herança e com esse dinheiro montar uma empresa. E
uma empresa média, aí ele vai explorando mais valia, em menor escala, e essa empresa vai crescendo. Então, esse negócio de construir empresa do zero não existe, tá? Então essa justificativa para a existência da mais-valia é falha, tá? O cara já tinha um dinheiro, ele já era rico, não tem como você montar uma empresa do nada sem você ser rico. Ah, mas Bill Gates, o cara lá da Apple, gente que investe em aplicativo. Essa parte de tecnologia é outra história. Por quê? Porque tecnologia é uma coisa nova, né? Na década de 80, 70 ou meados da década de 90, você conseguia, com ideia inovadora, montar uma empresa grande como IBM, Microsoft, Apple, com muito pouco recurso. Esses caras não eram pobres lascados, né? Mas com muito pouco recurso ele conseguiu montar porque eles exploraram uma inovação da época. Assim como pessoas estão explorando inovação da época hoje, mas isso acaba. Não tem como a tecnologia evoluir infinitamente e você conseguir, com ideias inovadoras ad eterno, montar empresas do nada. E, na boa, quantas Apples e Microsoft surgiram ou surgem por ano? Pouquíssimas, né? Quase nenhuma. Tanto que Google, Apple, Microsoft são três. Você não tem centenas ou milhares ou dezenas de milhares de empresas surgindo do nada e se tornando milionárias por ano, sendo que a população mundial está aí em mais de 7 bilhões de pessoas, né? E rapidinho aqui, que eu queria só comentar rapidinho aquele vídeo do Merlin, que ele critica a Nintendo, falando que a Nintendo não deveria lançar videogames novos, exigindo as pessoas a gastarem muito dinheiro com as inovações da Nintendo. Eu concordo com esse vídeo, Merlin, mas você esqueceu de citar o abandono da Nintendo em relação ao videogame novo, que é o Wii U, que tem menos de 3 anos de mercado, foi lançado em 2013, em meados de 2013, chegou finalzinho de 2013 aqui no Brasil, não recebeu quase nenhum jogo de peso, e a Nintendo simplesmente abandonou o Wii U, desrespeitando completamente as pessoas que adquiriram aquele videogame. E por que a Nintendo vendeu pouco o Wii U? Porque ela não lançou jogo para ele. Então esse é o problema da Nintendo nesse caso aí de lançar esse Nintendo Switch e abandonar o Wii U, porque na verdade a Nintendo nem inovação trouxe, né? Porque esse híbrido entre portátil e console de mesa, que você liga na TV, esse conceito já tinha no Wii U, com aquele gamepad que tinha a própria tela e coisa e tal. Você podia jogar um jogo cooperativo de Call of Duty, uma pessoa jogando na TV e outra pessoa no gamepad, com a telinha do gamepad. Então, eu sou completamente contra um videogame ser abandonado com 3 anos e meio de lançamento dele e já lançar outro, né? A Nintendo deve ter feito isso porque ela viu que não está tendo como competir com o Wii U frente ao PlayStation 4 e ao Xbox One, né? Até no Japão o PlayStation está dando de lavada na Nintendo nessa geração, né? Nessa 8ª geração, e aí a Nintendo lança esse Swift aí porque ela vai abandonar o Wii U, que não deu certo, mas é essa coisa, é um desrespeito ao consumidor, porque eles deveriam investir em jogos para o Wii U, em acessórios para o Wii U, para atrair os consumidores. Então é só isso que o Merlin não citou. Eu concordo com todo o vídeo dele que ele criticou a Nintendo, mas faltou essa parte aí de ressaltar o desrespeito do abandono do Wii U, que é um videogame que tem menos de 3 anos e meio de lançamento, e um videogame, eu acho que você deve abandonar ele para fazer um novo videogame com pelo menos aí 7, 8 anos de lançamento dele. Então é isso que eu queria falar aí, gente. Merlin, comenta aí. André do Vento Federal também pode comentar. Respeito vocês. A discussão aqui é sempre no campo das ideias, nada de ataque pessoal. Ah, e outra coisa. Eu perguntei também sobre Omaro, sobre Clarion.
terem abandonado o YouTube, meio que largado. O Salatiel também é um desses. O Bernardo lá, o Bernardo é o melhor canal dentre esses, assim, tem mais vídeos que eu concordo. O canal do Clarion se tornou uma bosta, mas até a época em que ele fazia vídeos praticamente toda semana, 2 vídeos por semana, o canal dele era excelente, do Clarion. Então falar que o canal do Clarion sempre foi uma bosta é mentira. Os vídeos do Clarion eram excelentes. Ele começou a cagar no pau naquele vídeo que ele começou a criticar o UFC, falando que as lutas do UFC é a mesma coisa de briga de torcida, ou a mesma coisa de agredir uma pessoa na rua. Aí ele recebeu um vídeo de resposta sobre isso, muito bons. Mas ele depois começou a arrumar para uma direita liberal. Aquele vídeo lá o Economia Idiota, foi o pior vídeo dele, um dos piores do YouTube que eu já vi. Assim, me decepcionei bastante com ele, sendo que ele tinha vídeos tão bons, principalmente aqueles vídeos do Reclama Direito, e até aqueles vídeos lá do Filhos Tô Fora, em que ele justifica em 3 vídeos o porquê que ele não quer ter filhos e tal, os motivos dele. É um vídeo muito bom, é uma série de vídeos muito boas, né? Os vídeos dele sobre falácias, que eu aprendi muito sobre falácias com esses vídeos, aí fui atrás de saber. Então o canal do Claro, excelente. Depois foi rumando para uma direita liberaloide, esquisita, perdeu argumento, começou a falar que mostrar aquele mapa de países com mais liberdade econômica, que é um mapa mentiroso, um iconográfico, né? Mentiroso, sem nenhuma argumentação. Aí ele mostrou aquilo e falou: olha, tá vendo como em países mais desenvolvidos tem mais liberdade econômica, o que é mentira. E também falou que ele iria falar as vantagens da liberdade econômica, mas ele ia deixar para outro vídeo, talvez. Ele só ia mostrar aquele mapa lá, para a gente pensar. Sendo que, na verdade, ele não fala sobre liberdade econômica, principalmente usando aquele gráfico lá, porque ele não entende porra nenhuma de economia, na verdade. Ele não sabe o que é essa liberdade econômica, né? Porque você falar, por exemplo, que o Canadá é um país que tem liberdade econômica, sendo que o Canadá cobra tão altos impostos dos ricos, que a Europa também tem liberdade econômica, sendo que a Europa cobra tão altos impostos dos ricos também. A Alemanha é um país altamente regulador. A Google mesmo sofre com altas regulações lá dentro da Alemanha, e a Alemanha é o país mais rico da Europa. Liberdade econômica aonde? Né? Então, ele não sabe do que ele está falando. Né? Já o Omaro só está querendo ver o dele, né? O Omaro, um dos piores vídeos que ele fez foi um vídeo lá em que ele fala que o Brasil tem que sim que abrir fronteira para empresas estrangeiras, multinacionais se instalarem aqui no Brasil, porque essas empresas iriam oferecer empregos muito bons, e ele deixaria de ser professor para trabalhar numa dessas empresas, porque o professor não é valorizado no Brasil. Primeiro, em relação ao Omaro, concordo, o professor é muito menos valorizado do que deveria. Porém, tá de brincadeira, né? Multinacional vai oferecer emprego bom aqui no Brasil? Essas multinacionais iriam oferecer emprego de fome. Emprego em que ela pagaria, sei lá, 10% do que você ganha como professor. Né? Mesmo que você ganhe pouco como professor, essa empresa multinacional iria te pagar no máximo o salário mínimo. E olhe lá, né? Se ela não iria aqui com influências políticas tentar comprar o governo para tentar desonerar ela e pagar salários ainda menores, com menos direitos trabalhistas para os trabalhadores que ela iriam contratar. Então, multinacional vai se instalar aqui no Brasil para dar emprego bosta. Ou mesmo para tirar empregos que existem aqui. Isso que iria acontecer. As empresas nacionais que geram empregos aqui iriam quebrar. E aí só ficariam essas multinacionais dando empregos ruins, né? Porque aí elas só iriam querer explorar o mercado consumidor aqui do Brasil para remeter lucro para os seus respectivos países lá fora. Seria muito ruim para o Brasil e não é vantagem nenhuma para quem é professor, por mais que o professor não seja valorizado como você quer ou como eu gostaria que fosse, né?
Salatiel, eu fiz resposta a ele, eu cheguei até a conversar com ele um pouco, mas aí eu pergunto para ele sobre, por exemplo, projeto Escola Sem Partido, que é do nosso interesse, nós somos ateus, defensores de Estado laico, e ele desconversa. Por quê? Porque ele quer rumar para uma direita que defende essa porcaria de escola sem partido, só que essa escola sem partido e essa direita são cristãs. O projeto Escola Sem Partido é um projeto cristão que quer enfiar goela abaixo o cristianismo nas escolas. E isso é defendido por uma direita conservadora cristã, que é muito forte aqui no Brasil, infelizmente. Aí eu falo, Salatiel, faz um vídeo criticando isso aí. Aí o cara não faz, ignora e sai do YouTube. Lógico que ele não saiu por minha causa, né? Muita pretensão achar isso, mas pô, o cara é pressionado a fazer uma coisa para defender o interesse do Estado laico, o interesse de pessoas que não são cristãs e que podem sofrer com imposição de dogmas cristãos, via lei, via Estado, via doutrinação religiosa nos colégios, porque essa escola sem partido quer acabar com a doutrinação, quer nada, quer enfiar a doutrinação, só que doutrinação conservadora cristã nos colégios, né? Calando a boca aí de professores que falam que ser gay não tem nada de errado, por exemplo, você deve respeitar o seu coleguinha, independente se ele é bissexual, lésbico ou gay. Aí fala que não, que a educação tem que vir dos pais, só que a maioria dos pais no Brasil são pais cristãos conservadores que acham que gay tem que é errado, vai para o inferno, então é ridículo isso. E aí o Omaro defende o projeto Escola Sem Partido, apesar dele ser ateu, e o Clarion não faz vídeo, mas lá na rede social também fala uma coisa parecida. A postura do Pirula em relação a esse projeto Escola Sem Partido é completamente esdrúxula, falando que o projeto é quase todo bom. Bom aonde? Esse projeto é altamente desnecessário. Porque as coisas que realmente são ruins, que ele fala que vai combater, já estão sendo combatidas. Propaganda partidária em sala de aula já é proibida. Você já consegue inibir isso com as leis atuais. Não precisa dessa porcaria de projeto de escola sem partido. Isso é para enfiar cristianismo na escola. Para calar, amordaçar o professor. Mas tudo bem, então... eu tenho essa teoria aí, entre aspas, de que esses canais que saíram do YouTube, ou que deletaram seus vídeos, ou que não estão mais postando vídeo, tipo o Bernardo, do Bem Matemática, Bateu Informa também, Salatiel, Omaro e Clarion, esses 5, acho que deve ter outros, ateus liberais, entre aspas, menos o pessoal do Groselha, né, que são pessoas que são ateias, mas que são, sei lá, eu não sei se eles são liberais, eles tentam ser liberais meio progressistas, eu não sei para onde é que eles vão ali na ideologia. Defendem Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, ele defende o mesmo político que são defendidos pelos radicais cristãos. É meio esquisito isso. Lógico que eles não defendem Bolsonaro, criticam bastante Bolsonaro, mas vem com essa falácia da falsa simetria, falando que pessoas como Jean Willis, que são bons políticos, cometem poucas falhas, mas por causa dessas poucas falhas, eles apontam essas poucas falhas e falam que o Jean Willis é tão ruim quanto Bolsonaro, só que da esquerda, né? Que o Jean Willis seria um Bolsonaro da esquerda, quer dizer, o pessoal do Groselha é completamente difícil de entender. E vem com essas... É um pessoal bacana, bem intencionado e tal, mas precisam aprender algumas coisas, né? E parar com algumas falácias aí próprias desse pessoal murista, né? Que fica em cima do muro e fica em cima do muro querendo criticar os dois lados e tal, achando que todo mundo é igual do mesmo jeito, todo mundo é tão ruim, um é tão ruim quanto o outro. Então, a minha teoria é que esses canais aí, tirando o pessoal da Groselha, saíram do YouTube porque eles perderam identidade ideológica, eles viram, às vezes, até que estavam errados em estar defendendo essa coisa mais liberal, conservadorismo de direita e tal, viram a cagada que fizeram, mas não foram... Desculpa que o termo pode ser pesado, mas não foram homens o suficiente para fazerem vídeos admitindo que estavam errados e simplesmente como covardes, desculpa o termo mais uma vez pesado, mas como verdadeiros
covardes bundões que simplesmente saíram do YouTube. Eu não tenho certeza se todos são covardes bundões. Eu tenho certeza absoluta que o Omaro sim é um covarde bundão e mentiroso, porque ele fala que está aberto ao debate para qualquer pessoa, mas eu chamei ele para debate, ele não quis. Ele se interessou muito em fazer debate com Nando Moura, em ficar só fazendo vídeo para Nando Moura, mas eu falei com o próprio Omaro no Facebook e eu pedi para ele assistir o meu vídeo, fazer uma resposta e, se possível, conversar comigo, fazer um debate e tal. E ele falou que simplesmente não ia perder tempo comigo. Ele é um mentiroso, um bundão, um covarde, não é homem o suficiente para estar na internet, por isso saiu com o rabo entre as pernas, porque ele admitiu sim que estava errado e não foi homem o suficiente para admitir esse erro. Então era só isso que eu queria falar. E obrigado aí, o vídeo já está com 35 minutos e eu não vou editá-lo para ele isso ir para o YouTube mais rápido. E é isso aí. Falou, Merlin, e qualquer outra pessoa, faça vídeo de resposta, dê like aí, comente aqui embaixo e obrigado.